Boa noite. Estamos iniciando o 22º programa Direito em Pauta. São 22 semanas aqui toda quarta-feira com vocês. Gabriela, Sidney, Claudomiro. Coloque Amaral, já entrou, já vou chamá-lo. Daniel. Fala Dr. Sidney Lobo Pedroso, grande advogado da Zona Norte. Vanessa, querida Vanessa. Lu Coloca, Rosângela, pessoal todo do escritório do Coloca. Hoje a gente está iniciando o 22º programa Direito em Pauta. O tema de hoje é terceirização e ação civil pública, muito presente nos dias de hoje. E eu recebo nesse 22º programa, que é realizado em parceria com o jornal Granja News e com Granja Channel pelo YouTube, eu recebo hoje um querido advogado que eu conheço aí há alguns anos já, de batalha, Dr. Valdir Coloca Júnior. Dr. Valdir Coloca Júnior é um querido e vocês vão ver que sabe muito sobre a matéria que a gente vai tratar. É um conhecedor exímio, E é com muita alegria que a gente dá início a esse 22º programa. São 22 semanas já, toda quarta-feira. E eu já agradeço a Núria, querida, a Érida, agradeço a todos vocês e já vou, para a gente não perder muito tempo, já vou convidar o doutor Valdir aí para participar da nossa live. O assunto é bastante interessante, terceirização, que acaba afetando todos nós, direto ou indiretamente, não só quem teve o seu posto de trabalho terceirizado, o empresário que tem a atitude de terceirizar e todo o mercado em si. Então eu vou convidar o doutor Valdir Coloca Júnior, grande advogado, para participar. Já estou aqui. Doutor Valdir, está aparecendo aqui que não dá para eu lhe convidar para participar ao vivo. Vou tentar de novo. Vamos lá. Me dá só um minuto. Pelo Coloca Amaral, eu vou mandar o convite. Vamos ver se ele vai. Mandei um convite para o Coloca Amaral, doutor Valdir. Está nos assistindo aí? Vê se o convite chegou. Beth, querida, alemão. Vê se o convite chegou aí, doutor Valdir. No início a gente sempre tem essa dificuldade de conexão, mas logo logo a gente consegue. Enviei o convite, mas logo logo a gente consegue. Patrícia querida, Felipe Coloca. A gente tem tido dificuldade para iniciar todas as lives, mas vocês continuam aí, tranquilo. A gente vai conseguir. Vamos lá. Quer entrar pelo seu, doutor Valdir, ao invés de entrar pelo Coloca? Porque no do Coloca Amaral, quando eu encaminho, ele informa aqui para mim que não pode participar. Boa, vou colocar pelo Valdir Coloca. Boa.
Vanderlei, Gislaine Caresia. Quanto tempo, Gislaine? Tudo bem? Gislaine Cássia. Agora vai. Tá, obrigada, Bia. Consegui? Conseguiu, estou aqui. Está ao vivo? Tá, agora preciso só arrumar uma posição para esse negócio aqui. Fica tranquilo, não tem problema. Pelo Instagram do escritório, ele não estava abrindo para eu te convidar. Pois é, e eu cliquei em tudo que foi possível ali. Não tem problema, tá ótimo. Tá ótimo. O importante é que você conseguiu entrar. Eu já aproveito para te agradecer imensamente por ter aceito o convite. Sei que você tem aí recusado alguns convites e eu te agradeço já de antemão por ter aceito. E vamos em frente tratar aí do tema da terceirização e ação civil pública. Eu queria aproveitar e, de maneira bem rápida, apresentar para vocês o Dr. Valdir Coloca Júnior, advogado, sócio titular do Coloque Amaral Advogados Associados, bacharel em Direito pela PUC São Paulo, com pós-graduação em processo tributário também pela PUC, já realizou vários cursos na área fiscal, previdenciária e empresarial, articulista da revista Informe Copy, de várias outras publicações de negócios, e tem sólida experiência em consultoria e planejamento tributário, tendo participado de projetos em grandes empresas nacionais. E, além de tudo, é um defensor do cooperativismo, advoga aí para importantes cooperativas de trabalho. Eu o conheci na época de OAB e posso prestar um testemunho para todos vocês, que é um dos advogados que mais entende de cooperativismo de todos os que eu tive contato na OAB. Então, eu queria aí agradecer a todos que estão nos acompanhando e passar aí a palavra para as considerações iniciais para o querido Valdir. Boa noite. Boa noite, doutor Tino. Obrigado aí pelo convite, quero agradecer muito, te parabenizar também e, sobretudo, enaltecer aí a sua coragem, né? Depois de tantos craques que passaram por aí, você ter a coragem de me chamar, ainda por cima aí com um prazo de 24 horas, muita coragem da sua parte. Mas, de qualquer maneira, estou aqui com alegria e com prazer aí de debater o tema, porque se eu entendo alguma coisa, você não fica atrás, né? Em relação aí a essas questões todas que envolvem terceirização, que envolvem cooperativismo. Evidentemente que a gente luta aí pelas boas práticas, né? A gente não está de jeito nenhum aqui advogando para que os maus feitos possam preponderar, e a gente sabe que existem, né? Mas, de qualquer forma, são discussões que são muito palpitantes, porque elas incidem sobre um tempo de muita confusão, de muita transformação, né? No qual a gente tem uma dificuldade muito grande para compreender até mesmo o direito. Meio que na base aí talvez do maior pensador aí dos últimos tempos, né? Especialmente na área da sociologia, o Zygmunt Bauman, eu tenho pensado o direito a partir dessa ideia mesmo de que o direito agora não é mais líquido e certo, não existe direito mais líquido e certo, só existe o direito líquido, né? Porque a gente vive um tempo de total liquefação de tudo, de valores e as instituições, as relações, os amores, enfim, está tudo liquefeito. E o direito, ele tem um problema, porque ele sempre teve um problema, porque ele sempre foi um intérprete de uma realidade, e por isso mesmo ele sempre chegou um pouco atrasado em relação a ela, né? Agora, mais do que nunca, ele tem uma dificuldade até mesmo para interpretar a realidade. Quando ele interpreta mais ou menos, ele acaba chegando anos-luz depois sobre uma realidade não só transformada, mas ainda em constante transformação. Então, você veja, né, que a nossa única constante hoje é a transformação, né? Como dizem, né, estamos numa fase de transição, como sempre, né? É bem isso. Então, nós temos aí um desafio muito grande, porque o direito incidia sobre uma realidade sólida. E agora não. Agora tudo está em transformação, até os mecanismos que operam as transformações e as revoluções estão em constante transformações e revoluções. Então, você não consegue mais prever muita coisa. Então, o próprio direito ele tem que ser pensado de uma forma diferente, né?
E é por isso mesmo que hoje a gente acaba descambando para talvez para esse maniqueísmo que existe em todos os setores da vida, mas especialmente no direito. Nós estamos carentes de uma realidade mais sólida, de algo mais palpável, e como está tudo meio diluído, a gente tem carência de coisas que funcionem e que levem a algum lugar, né? E isso tem um reflexo direto. Acho que até o Bauman fala sobre isso, ou dá a entender sobre isso, e estudamos um pouco para essa ânsia, para esse punitivismo que nós estamos vivendo, essa ânsia de transformar tudo em questões penais e de levar todo mundo para a cadeia. A grande verdade é essa, né? E essas questões que envolvem o direito do trabalho também são muito palpitantes, porque eu acho que a economia atual, né, ela também tem gerado, assim, especialmente a revolução tecnológica, ela tem gerado, assim, inúmeras transformações na realidade, e a impressão que se tem é que a realidade está sendo transformada só para escapar ao direito, quando, na verdade, ela não está nem aí com o direito. E aí tem outro problema, porque nós nos dividimos entre aqueles que acham que o direito tem que recair e incidir sobre a realidade e aqueles que acham que o direito tem que até mesmo criar realidades, né? É como se o direito estivesse na frente da realidade e a realidade tivesse que correr atrás do direito, né? E essa é uma luta insana, porque aí você acaba criando rótulos e descambando para um maniqueísmo que é muito ruim. Eu vejo muito isso acontecer nesse espectro aí que a gente vai discutir hoje de terceirização, né? Porque parece que a terceirização foi inventada por malfeitores só para retirar direitos dos trabalhadores, por mais que esse acabe sendo um dos efeitos, especialmente quando a terceirização é mal utilizada, né? É evidente que esse não foi a origem, esse não foi o cerne, né, da questão. Mas acaba que meio que vira isso, né? E até pessoas com as quais a gente se identifica na área ideológica e tal, tem uma tendência de simplificar questões relativas aí ao universo do trabalho, né? Então, muitas vezes, né, eu via isso ao longo dos anos, eu me lembro de ficar um pouco indignado, falar, vamos consertar os problemas, colocar cada macaco no seu galho, cada questão no seu devido escaninho, mas não vamos comprometer, né, o direito em relação a algumas realidades que estão se impondo, queiramos ou não. Se não nos igualamos àqueles caras do século XIX que queriam que quebravam os teares e tal, para ver se aquilo não ocupava o trabalho deles, né? E eu me lembro até de fazer uma sustentação oral, bem depois de ter visto ali uma campanha contra a terceirização, estrelada pelo Wagner Moura, né? Eu adoro o Wagner Moura. E ele falava da terceirização e tal, mas assim, colocando tudo na mesma vala, e eu entendo que isso é um desserviço, quando a gente não identifica o problema, né? Porque aí você, ao não identificar o problema, você luta contra instituições e realidades que vão te atropelar de qualquer maneira e perde a oportunidade de fazer aí uma separação entre aquilo que não presta e aquilo que presta. Você falou aí de cooperativas e tal, nós estamos há décadas, talvez, né, discutindo de maneira polarizada com o Ministério Público do Trabalho, sem que jamais eles tenham estendido uma mão ou uma ponte, né, para que a gente pudesse pelo menos dialogar e com isso transformar a realidade, né, e criar um mínimo consenso para que algumas práticas pudessem talvez hoje estar mais evoluídas do que estão, porque com a polarização ficamos na mesma, paradinhos no tempo, né? As mesmas discussões de 20 anos atrás se repetem hoje na justiça. Então, é verdade. É lamentável, né? É verdade. Eu costumo dizer, você falou do Ministério Público, né? Eu costumo dizer que na defesa do cooperativismo, até antes da questão da terceirização, que a gente teve a mudança da legislação, e que abril a gente vai tratar disso. Mas eu sempre senti, como advogado que defende o cooperativismo, eu sempre senti que o Ministério Público e o próprio Judiciário Trabalhista, eles criaram um muro. Existe literalmente um muro que coloca o cooperativismo de um lado desse muro, sem que a gente tivesse a oportunidade. Eu vivi isso na pele muitas vezes em audiências, sem que eu tivesse a oportunidade de ao menos falar, sentar
numa sala de audiência e ouvir do juiz: doutor, tem acordo? O senhor já sabe o meu posicionamento. Quer dizer, é tão absurdo você defender aquilo que está dentro da lei, que é legal, e ouvir isso, como também no Ministério Público, que a gente já enfrentou esse mesmo posicionamento, né? Um posicionamento ideológico e daqueles que deveriam entregar a jurisdição, entregar essa paz social, simplesmente fecharem os olhos para aquilo que está acontecendo, para a mudança da sociedade, na minha visão como defensor do cooperativismo, para a necessidade de se melhorar o cooperativismo, de se adequar à terceirização, e simplesmente fechando os olhos para tudo isso. E aí você falou um negócio no início da tua fala que eu queria ressaltar bastante, porque a live ficar gravada, isso tem que ficar para sempre. A gente, desde sempre, defendeu as cooperativas sérias. A gente, desde sempre, defende modelos de terceirização sérios, corretos. Ninguém aqui nunca defendeu cooperativa picareta. Cooperativa picareta, o Ministério Público tem que bater mesmo. Cooperativa que parte para o caminho diferente daquele que é a essência do cooperativismo, tem que ser realmente extinta, tem que entrar com processo crime contra os dirigentes. Mas a gente sempre defendeu cooperativas que seguem os princípios, cooperativas que têm um objetivo comum. E é exatamente isso que eu acho que vale a pena ficar claro. Que tudo que a gente vai falar aqui, seja a favor ou contra, tudo aquilo que a gente vai discorrer, a gente sempre fala com o olhar daqueles que são os corretos. E é óbvio que não dá para se colocar todo mundo na mesma vala comum, como o Judiciário e o Ministério Público costumam fazer. E eu acho que é nessa linha que a batalha é maior, e, falando por mim, é nessa linha que vem a decepção, né? A decepção do que, assim, o que, enfim, se entrega, né? O que, enfim, o Ministério Público e o Judiciário, que, de certa forma, tem a caneta, o que eles entregam? Eles entregam ideologia, e isso sempre me incomodou. Mas vamos lá, foi só um parênteses, aí eu queria te devolver. Fica à vontade para continuar nessa linha, acho que a gente está indo bem aí. Eu tenho refletido bastante sobre essas questões, não de pouco tempo para cá, de muito tempo para cá. E é óbvio que quando você compreende uma realidade, né, você quer compartilhar essa realidade e poder, pelo menos, dialogar com a contraparte em relação a ela. Quando você, ao tentar fazer isso, encontra esse muro que você mencionou na tua frente, não consegue estabelecer nem os pontos mínimos de contato para que o diálogo aconteça, você se decepciona e começa a se perguntar por que diabos isso acontece, né? Será que é uma ideologia? Será que é o quê, né? Porque são pessoas que, no fundo, estão crentes, que estão defendendo não uma ideologia, não um dogma, e sim valores conquistados a duríssimas penas, né? E isso é verdade. Isso é verdade, porque depois que nós saímos do mundo agrícola, né, para o mundo industrial, né, foi um problema sério criar a legislação adequada, né? Foi uma luta para você chegar numa CLT, naquelas conquistas todas e tal. Claro. Quanto sangue não foi derramado, quantas lutas não foram perpetradas, né? Foi um século, pelo menos, de lutas, né? E aí, depois que aquilo é conquistado, né, e é consolidado, pouco tempo depois, vem alguns caras querendo defender uma outra ideia, tentando puxar o tapete, né, aparentemente, desses trabalhadores, dessa realidade. E aí, quando essas pessoas se colocam de uma maneira peremptória contra esse novo discurso, na verdade, elas imaginam que estão defendendo uma realidade que ainda é zetética, por assim dizer, quando, na verdade, nós sabemos que ela já se transformou em dogma, né? Sim. Justamente a indisponibilidade para o diálogo reflete que aquilo se transformou em dogma, porque a realidade, quando ela é histórica e você reconhece que ela está em constante transformação,
Então, ela pressupõe que exista um diálogo constante, né? Acho que houver, esse diálogo ele precisa acontecer. Então, eu tenho uma certa compreensão por essas pessoas com as quais nós nos deparamos há muito tempo, justamente por causa disso. Mas eu acho que agora, mais do que nunca, é hora da gente mostrar, e eu acho que isso, de alguma maneira, essa ficha já está caindo, de que a gente não está aí com uma bandeira, né, defendendo uma bandeira, defendendo uma ideologia para subtrair direitos das pessoas. Sim, claro. Isso pode ser uma consequência, é verdade. Mas essa consequência está ocorrendo pelo mundo afora, justamente por conta dessas revoluções que a gente está mencionando. São revoluções que, por ironia, elas são muito competentes e capazes de gerar fartura e aumentar os níveis de produção a píncaros inacreditáveis, mas numa proporção inversa, elas produzem recuo social. Né? Recuo social. A verdade é essa. Se você for analisar a situação do mundo, há uma concentração de renda e uma tendência inescapável de que essa concentração continue ocorrendo, tanto nos territórios aí delimitados pelos países, quanto no nível também mundial, porque com essa mão invisível, digamos assim, do mercado entre as próprias nações, acaba havendo também entre as nações uma concentração de renda nas mãos dos mais ricos em detrimento dos mais pobres. E isso faz com que os recursos dos mais pobres sejam drenados a ponto de fazer com que hoje, eu não sou bom de dados, eu tenho sempre uma ideia aproximada, mas hoje me parece que se nós dividimos todas as riquezas do mundo, daria mais ou menos assim, numa base de 10 a 14 mil reais por família, para que cada família pudesse viver por mês, com um valor mais ou menos em torno de $2.000, né? E, no entanto, há milhões ou bilhões de pessoas vivendo com $1 por dia. Né? Isso é uma prova inconteste de que o mundo está numa transformação assim que é muito difícil da gente alcançar e é muito difícil da gente abranger. E o direito tem uma dificuldade muito grande, desculpa insistir muito nessa tecla, né? Mas tem uma dificuldade muito grande de primeiro, retratar essa realidade. E os operadores do direito, muitas vezes, têm uma dificuldade ainda maior de entender que a realidade sobre a qual o direito está incidindo é essa, né? Então, é muito mais confortável você discutir aqui, falar mal da terceirização, ou falar em prol do pleno emprego, cantar loas às lutas inglórias e que foram vencidas a duríssimas penas e tal. É muito mais fácil você dizer isso do que falar, putz, temos um problema. É um problema que tende a não ser resolvido, né? Com facilidade, muito menos pelo direito. Muito menos pelo direito. E quando o direito vai lá e tenta resolver os problemas, né, ele se dá mal. Porque é aquela velha máxima de que quando ele desrespeita a realidade vai lá e se vinga desrespeitando o direito. Isso acaba acontecendo demais, né? E aí eu acho que a gente tem até um gancho, porque me vem à cabeça imediatamente toda aquela novela que girou em torno da súmula 331. 331. Durante anos a fio nós discutimos aquela súmula bizarra, né? E eu não tenho aqui os elementos históricos para saber o que se passou na cabeça de cada artífice dessa súmula, né? Mas eu tenho certeza de que eu sei aquilo que eles produziram, eu conheço aquilo que eles produziram. E o que eles produziram, eu tenho certeza também de que é algo muito diferente do que eles imaginaram e tenho certeza de que é muito diferente daquilo que, ao longo dos anos, os operadores do direito, os juízes e até mesmo os ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam que aquela súmula era. Eu tenho cá para mim que aquela súmula nunca foi nunca foi exatamente aquilo que ela se transformou.
Porque se nós pegarmos a literalidade dela, né, e eu não quero descambar para uma conversa muito técnica, mas esse é o tema. Se nós nos debruçarmos sobre o conteúdo dela, nós vamos ver lá que ela fala exatamente de uma situação em que ela está vedando, proibindo a contratação de trabalhadores por empresa interposta. Ora, contratação de trabalhadores por empresa interposta, já se vê logo que não é contratação de serviços. Porque se você quer contratar os trabalhadores, e para isso se vale de uma empresa interposta, então o teu objetivo é contornar o problema da CLT, o problema do emprego. Isso. Ora, a fraude, essa é a fraude. Essa é a fraude que, de uma certa forma, não pode ser cometida ainda hoje. Não é verdade? É quando eu busco a pessoa, né? Isso é bom ficar claro que assim, a fraude é quando eu contrato a pessoa. E não a fraude quando eu contrato o serviço, independente da pessoa, a tal da pessoalidade. E aí eu acho que essa foi a grande confusão que se fez da súmula, né? Valendo só um parênteses de que a súmula trouxe, até para quem aí não é operador de direito e nos acompanha, a súmula trouxe a figura da atividade meio, que se eu tiver errado, você me corrija, ao longo desses anos todos, até 2017, a gente não teve nenhuma legislação que tratava da atividade meio, né? Essa foi uma criação dos ministros na elaboração da súmula, porque em nenhuma legislação a gente tinha nada falando do que era atividade meio e atividade fim. E essa criação surgiu a partir do Tribunal Superior do Trabalho. E aí, como você bem colocou, e te devolvendo a palavra, a partir daí se fez uma leitura equivocada que trouxe essa confusão, entre aspas, até 2017, quando a gente teve a lei da terceirização, que é a 13.429, que é de março de 2017, que aí ela veio ajustar essa situação. E aí eu te devolvo a palavra. Só queria fazer esse parênteses com relação à questão da atividade meio e atividade fim. Até estou vendo aqui, se acho aqui os respectivos artigos, mas creio que nem precisa. Porque, na realidade, o que eu penso que aconteceu... caiu aqui, perdão. Não tem problema. Fica tranquilo. Essas coisas acontecem o tempo todo. Tá. Deixa eu pegar aqui. Tá. Conseguiu? Consegui. Tá ótimo. Então, retomando, o que... eu acho que está aqui o negócio. Retomando, o que a súmula fez, na verdade, não o que ela fez, mas aquilo que se extraiu dela ao longo do tempo, foi, na verdade, um entendimento que é bizarro do ponto de vista do direito do trabalho. E é bizarro do ponto de vista do direito, ponto. Porque, na realidade, as normas do trabalho, especialmente a jurisprudência do trabalho, elas não podem se imiscuir em outros campos do direito, né? O direito do trabalho ele tem total competência para evitar as fraudes que são perpetradas a partir das outras esferas do direito. Aí sim, né? Então, por exemplo, muitos trabalhadores que, na verdade, são trabalhadores, né? Colocam só a sua mão de obra à disposição, são transformados em microsócios, nanosócios de empresas, né? Por exemplo. Só para dizer que o cara é sócio e não é empregado. Tá. Essa é uma prática fraudulenta, mas que se vale do direito societário para se viabilizar, né? Isso é evidente. É evidente que o direito do trabalho tem total legitimidade e competência para coibir essas práticas. É evidente. Mas daí o direito do trabalho, seja por meio de leis, né? Seja por meio de jurisprudência, criar uma súmula, por exemplo, dizendo que a partir de agora as empresas estão proibidas de ter sócios ou microsócios, estabelecer aí um regramento para que as empresas tenham sócios e a divisão do capital, a divisão das cotas. Não é assim que a coisa funciona, porque ao fazer isso, o direito do trabalho ele está injerenciando no direito civil, ele está injerenciando no direito constitucional,
né? Aquelas questões todas da livre iniciativa, que foram bem tratadas pelo Supremo. Mas, enfim, é isso aí o que acaba acontecendo. Então, o direito do trabalho tem que ficar restrito às questões atinentes ao direito do trabalho, né? Preocupado com fraudes e tal, mas na medida em que uma regra é erigida e essa regra ela não tem nenhum cunho, nenhuma função, nenhum escopo de incidir sobre o direito do trabalho e acaba incidindo sobre um outro campo, ela se torna uma norma absolutamente dantesca, né? E eu fico aqui me perguntando como uma norma dessa, com esse entendimento especialmente, pode ter durado o tempo que durou. E foi muito Entendeu? utilizada, né? Foi muito utilizada. Ela foi muito utilizada. E aí entra um outro aspecto também, só para não perder o gancho, né? Ela foi utilizada de uma forma absolutamente cruel por parte das autoridades aí do Ministério Público e também do Judiciário, porque, na realidade, como tudo ficou circunscrito a uma discussão sobre o que é atividade fim e atividade meio, então, mesmo que as práticas fossem maravilhosas, se o juiz, por exemplo, não gostasse da terceirização propriamente dita, né, do instituto, da instituição de terceirização, então ele daria um jeito de dizer, olha, essa atividade aqui que foi contratada, o objeto da contratação da terceirização se insere no conceito de atividade fim. E quando não dava mesmo para colocar uma coisa dentro da outra, né, porque a atividade de fim já pressupõe mais o core business da empresa, né? Aí o juiz, parte deles, desenvolveram uma ideia de que era possível, então, falar em atividade inerente, né? Atividade indispensável. E aí tudo virava, né? Eu me lembro de defender uma empresa de TI porque terceirizou a parte de limpeza e a parte de limpeza foi enquadrada como atividade inerente, uma atividade fim, né? E o argumento é assim, olha, mas se não limpar, tem que limpar, porque se não limpar a empresa, vai virar, inviabiliza o negócio. Então está na cara que né, faz parte da atividade fim. A atividade meio é só aquela que, se você tirar, não muda nada, né? E que ninguém faria, né? Se você tirar e não mudar nada, ninguém faria, né? Só que isso dava poderes rabidoscópicos, né? Rabidoscópicos para o juiz. Pegava a varinha de condão e falava, tá certo. Quer dizer, colocava por terra todo um trabalho que havia sido feito pela empresa, pelo jurídico, enfim, por todos os seus setores, para fazer uma terceirização bonitinha, né? E aquilo tudo caía por terra. Agora, pelo menos, nós temos uma realidade bastante diferente. Eu sei que você, em algum momento, talvez fosse me fazer essa pergunta, mas não sei se estou atropelando aqui. De forma alguma. A pergunta seria se a lei da terceirização e o reconhecimento de sua constitucionalidade, acabando com a questão da proibição de contratação em qualquer atividade, hoje eu posso contratar em qualquer atividade. Se eu quiser ter uma empresa e ter ela toda terceirizada, a lei não me impede. A pergunta é, isso é um divisor de águas no modelo de contratação? É um divisor de águas, sim. Porque a partir do entendimento que se tinha, né, da inteligência que se extraía da súmula 331, o que se tinha, na verdade, era uma proibição peremptória da terceirização, especialmente da atividade fim. Então, não havia sequer espaço para discussão, porque a questão era fechada por um entendimento que tornava essa questão indiscutível. Não pode, ponto. Não pode, ponto. A partir de agora, com a legislação nova, e estou falando da lei propriamente dita da terceirização e estou falando da reforma trabalhista também, o que se criou, na verdade, é uma presunção juris tanto a favor da terceirização. Hoje, o direito da empresa terceirizar está consagrado pela lei, né? Então, não se discute isso. O ponto de partida é a legalidade, né? O que precisa ser feito, para quem queira discutir, é ver se as práticas estão de acordo com a boa terceirização, né? Porque é possível, em nome de uma instituição legítima, você perpetrar inúmeras fraudes.
Então, é preciso você saber se e esse é um problema, né, também muitas vezes dos destinatários da lei, dos empresários, mais especificamente, porque quando um problema é resolvido e uma lei vem para finalmente resolver um problema que estava afligindo, que estava afetando demais as práticas empresariais, há uma tendência, não de todos, claro, mas há uma tendência de que eles entendam que aquilo, então, resolveu o problema. Da mesma maneira que o problema estava 100% mal encaminhado antes, agora é como se estivesse 100% bem encaminhado depois e é como se houvesse um salvo-conduto absoluto, né, a favor da terceirização. Então, tem muita gente por aí, você pode ter certeza, terceirizando a granel, ao bel prazer, sem tomar nenhum cuidado com a terceirização, simplesmente achando que agora a lei ela permite e ela vai dar apoio e guarida para qualquer tipo de terceirização. Então, é importante, parece óbvio, né? Mas é importante dizer esse tipo de coisa porque isso acontece. As pessoas saem por aí terceirizando e ponto final, né? E se tomarem algum revés, vão ficar indignados, porque e a lei? Não vale, a lei não vale. Só no Brasil a lei não pega. Né? Que é importante dizer que, na verdade, a lei, como você disse, inverteu a lógica de que a terceirização agora é permitida, mas ela não acabou com os requisitos da configuração do vínculo de emprego, né? A gente tem que tomar cuidado. Eu posso terceirizar desde que a gente caia no que falamos no início da terceirização do serviço, né? Eu não posso me preocupar com o trabalhador, com a pessoa. É isso que é a dificuldade de se entender. Eu acho que é aí que a gente tem o artigo 3º ainda que prevalece, a questão da subordinação. Então, a gente vê muito também, eu quero terceirizar, mas eu quero continuar mandando na pessoa que está dentro da minha empresa. Quem manda aqui sou eu, a empresa é minha. Então, quem manda aqui sou eu. A legislação diz que você tem que ter um empregado e ainda tem os limites do poder diretivo do empregador. Eu acho que esses equívocos é que também continuam maculando o instituto da terceirização. Acho que era importante também a gente ir por esse caminho de esclarecer isso, né? Você falou tudo, né? Eu acho que é importante a gente pontuar aqui, a gente não vai se debruçar sobre isso, porque a parte objetiva da lei, qualquer um que se interesse vai lá na lei, pega essa parte objetiva e vai ticando, né? Falar isso aqui eu cumpro, isso aqui eu cumpro, isso aqui eu... E fica, pelo menos do ponto de vista formal, em ordem, né? Mas as questões que não são tão aparentes assim são exatamente essas que você trouxe à tona, né? Porque há alguns cuidados que precisam ser tomados, né, em relação à terceirização, né? Não é só cumprir os requisitos formais. Tem práticas que vão dizer ao longo do tempo se uma terceirização é lícita ou ilícita. Uma terceirização pode começar lícita e depois se descambar por a ilicitude. Tem até casos em que você tem uma terceirização quase que integralmente ilícita e um pedaço dela é ilícita, porque esses efeitos colaterais a gente pode até abordar mais para frente. Isso pode acontecer. Isso tem relevância, até para a gente discutir depois, porque vai se refletir nos problemas, no tipo de problemas que a empresa vai ter, né? E, por exemplo, uma empresa ela pode ter uma empresa terceirizada. Depois me ajuda a retomar o fio, porque eu vou fazendo digressões e depois não volto mais. Imagina. Uma empresa pode ter uma terceirização bem feita, né? E se essa terceirização pressupõe que a empresa contratada coloque pessoas dentro do estabelecimento da empresa contratante, então o que pode acontecer? Como as pessoas se convivem, né? E como nessa convivência alguns talentos despontam, independentemente da impessoalidade que possa existir, que deva existir, né? É normal que algumas pessoas sejam desviadas do foco pelo contratante. Isso pode acontecer. E quando você vai ver no caso concreto e pontual, formou-se um vínculo empregatício com aquela pessoa. Então, quando a pessoa vai reclamar os seus direitos trabalhistas, né, por conta desses desvios, é muito provável que, se conseguir provar tudo isso bonitinho, tenha os seus direitos reconhecidos, né? O que não significa dizer que a terceirização como um todo foi ruim, foi mal feita e que mereça ser desfeita, né? Por outro lado, quando a terceirização é mal feita como um todo, né, porque muitas empresas acham que basta fazer o contrato, cumprir os requisitos, contratar uma empresa, no que o contrato é assinado, firmado e engavetado,
a empresa contratada sai de cena e quem toma posse ali, né, do serviço, das pessoas, do saber fazer, da organização, é o tomador, é o contratante, é o cliente. E aí aquilo vira uma bagunça de implicações, com implicações coletivas. Né? Sim. E por essa razão, abre espaço para que haja uma fiscalização, inclusive do Ministério Público do Trabalho, com uma muito possível ação civil pública na sequência. Porque aí você já vai estar falando e bulindo com interesses coletivos. Né? Porque se a terceirização, como um todo, ela, independentemente do trabalhador que foi envolvido, ela foi mal realizada, então você já está na esfera do coletivo e não mais do particular. Né? Então, isso são problemas que as empresas têm que ficar atentas, porque o próprio problema individual, dependendo da envergadura, pode ser problema sério. Um problema coletivo, então, nem se fale, né, Constantino? Você sabe melhor do que eu. Né? O que significa o Ministério Público no encalço e uma ação civil pública, tanto mais se tiver base juridicamente verdadeira, né, para que o Ministério Público deite o role em cima da empresa. Aí vira covardia, né? Aí vira covardia. Mas o que você estava falando, e eu mesmo dou conta aqui de voltar ao ponto inicial, você está falando da lei, né, da lei de terceirização. Isso. E tal. Se a gente for analisar ali o que a lei da terceirização ela está permitindo, trazendo à tona, eu penso que são, na verdade, 3 tipos de terceirização. 3 tipos. Um primeiro tipo que é curioso, porque a gente tem que pensar aí na terceirização naquela que diz respeito à Lei 6.019 dos temporários. Né? A lei permite que quando você tem ali preenchidas algumas condições, né? Quando você sai, você não pode contar com um trabalhador permanente, você possa contar com um trabalhador temporário, né, que vem de uma outra empresa para ocupar aquele espaço, aquele mesmo espaço para fazer exatamente a mesma coisa que o outro estava fazendo, só que por um tempo. Como, por exemplo, numa licença maternidade. Por exemplo, numa licença maternidade, exatamente. Mas é engraçado e curioso que aquele trabalhador que veio da empresa interposta e que vai trabalhar ali durante um tempo, ele vai trabalhar como empregado. Né? E a prova disso é que ele vai ocupar o espaço de uma pessoa que estava lá trabalhando e vai fazer a mesma coisa que aquela outra pessoa. Veja se não estamos diante de uma excludente trabalhista. Né? Porque, evidentemente, que o vínculo teria que ser com o contratante, com a tomadora de serviço. Só que, por vontade da lei, por vontade do legislador, esse vínculo não se forma. Isso se chama excludente trabalhista. Né? Isso, eu vim do direito tributário, isso era muito comum, a gente pensar nos excludentes, né? Nesse campo tributário. No entanto, no direito trabalhista, há uma dificuldade maior para se entender esse tipo de coisa. Né? Em relação a cooperativas, por exemplo, né? Nós temos uma excludente trabalhista lá. Temos uma excludente trabalhista. Né? Mas, no entanto, aquilo nunca foi respeitado, nunca foi tratado como uma excludente. Né? Sempre em nome do contrato realidade, né? As contratações e as associações e tal foram colocadas em xeque e declaradas inconstitucionais, ilegais, ilícitas e tal. Né? Mas o contrato realidade, o artigo 9º da CLT, ele está presente também em relação a essa nova lei. No entanto, que ninguém questiona, porque, de alguma maneira, todo mundo reconhece que é uma excludente trabalhista. Né? Então, essa é uma curiosidade da nova lei. Perfeito. Outra, não é curiosidade, mas é outra constatação, o outro pedaço da lei é o pedaço que trata da terceirização verdadeira, da terceirização propriamente dita. Né? E como é que essas terceirizações se definem? Né? Você tem uma terceirização, né, que é tradicional, e a legislação ela está bem a esse feitio, né? É tradicional porque basta você contratar uma empresa, contratar serviços, e basta que esses serviços não sejam realizados pelos prepostos ou sócios das empresas contratadas com os requisitos do vínculo empregatício. Você
né? É muito mais uma questão de fugir da caracterização desse vínculo empregatício do que de você fazer algo realmente que caracterize a terceirização como tal. Nesse sentido, o legislador foi camarada com quem gosta de terceirização, porque permitiu essa terceirização, inclusive, meia-boca. Basta que você não, né, incorra aí, né, não caia nos limites e não pise o pé para dentro do território da CLT, do artigo 3º, para que a tua terceirização possa ser reconhecida como correta. E você tem uma outra terceirização, aquela que é a mais nobre, né? Porque ela diz respeito à terceirização de toda uma atividade, toda uma operação, com todas as implicações que ela tem, né? Então, envolve todo um conhecimento, toda uma tecnologia, todo um saber fazer, uma organização, toda uma estrutura por parte da empresa terceirizada. Essa é a clássica, é a boa mesmo, né? É você contratar alguém que faça melhor que você, né? Exatamente, ou que você nem saiba fazer, ou se você souber de fato, né, que saiba fazer bem melhor do que você, e às vezes você paga até mais caro para essa pessoa, né, ou para essa empresa fazer aquilo que você faz mal. Então, é a contratação realmente verdadeira. Essa, com certeza absoluta, não traz nenhum tipo de precarização, em hipótese alguma, né? Já a outra é uma questão de você verificar o caso a caso. Mas aqui nós estamos debruçados sobre o direito positivado. A gente não está aqui mais fazendo nenhum tipo de digressão filosófica, sociológica. É o direito positivado. E é assim que ele está dizendo. E eu acho muito importante que o direito positivado seja minimamente respeitado, porque a gente tem que reconhecer também, nós estamos falando do esfacelamento de direitos, precarização e tal, mas é muito importante a gente dizer que os empresários correm muitos riscos. Especialmente no Brasil, eles passam muito perrengue. O mínimo que eles podem ter, né, como paga disso, como contrapartida disso, é uma segurança jurídica, né? Esse é o mínimo. Então, se a legislação está assim disposta, que ela seja respeitada e que o judiciário, especialmente, possa repelir qualquer tipo de invencionice e possa repelir também, dentro do seu próprio seio, o ativismo, né? O ativismo, que só vem deturpar ainda mais esse meio de campo, só vem trazer mais caos social no frigir dos ovos. Você vê que Então, isso está isso que me próximo? parece. Você acha que isso está próximo de acontecer ou utópico? A gente ter o respeito à legislação, à terceirização, na sua visão, você acha que isso é factível ou a gente vai continuar enxugando gelo por não sobrepor esse entendimento que já está solidificado na cabeça de alguns juízes? Óbvio que a gente sempre fala de alguns e de alguns membros do Ministério Público. Qual que é a sua visão pela sua experiência? Você acha que a gente tem chance de tratar dessa terceirização de maneira um pouco mais facilitada, desde que respeitados os princípios legais? Eu acho que a gente já evoluiu bastante, né? Por mais que eu tenha dito no início que, no fundo, a gente está debatendo algumas questões muito iguais hoje em dia, mas eu acho que, assim, em termos quantitativos, numéricos mesmo, a gente evoluiu bastante. Tem muito mais gente compreendendo e disposta a compreender tudo isso do que tinha antes, do que tinha no início, né? Eu acho que tem muito mais gente sensível a tudo isso que vem sendo falado, mas não só ao que vem sendo falado nos tribunais, né? É o que vem acontecendo, né? Né? Porque a gente tem esse problema, né? As pessoas que ficam só dentro do escritório, atrás da escrivaninha e penetrando ali no universo dos livros e dos conceitos abstratos, fica muito inteligente, né? Adquire uma cultura livresca muito interessante, mas acaba não tendo meios de fazer uma conexão com a realidade. Então, tem que dar uma espiadinha pela janela para você ver se o que você está aprendendo está se refletindo lá fora. E eu acho que, devagarzinho, as pessoas estão dando essa espiada na janela, literalmente, porque em tempos de pandemia nem pode sair muito. Então, tem que dar uma espiadinha ali.
E eu acho que, especialmente dentro do Poder Judiciário, isso está acontecendo, isso aconteceu e vai continuar acontecendo. É espantoso que o Ministério Público tenha basicamente continuado igual ao que era antes. Tá. Né? Aproveitando que você falou de sentido, Ministério... eu acho que está muito parecido, se não igual. Tá. Aproveitando que você está falando de Ministério Público, o tempo passa muito rápido. A gente tem 10 minutos. Vamos falar um pouco de ação civil pública. Passa rápido demais. Pô, Sinal de que tá bom. Eu nem tinha me dado conta disso também. Tempo. Fiz umas anotações aqui, nem vou falar então. O que você quer falar de ação civil pública um pouco? Quer finalizar esse assunto e a gente deixa a ação civil pública para uma outra live? Eu estou encarando isso aqui como um bate-papo. Você está me fazendo pensar lá. E eu estou reagindo na hora, entendeu? Então, o que você achar que eu vou fazer assim, então. Eu vou entrar, como a gente se comprometeu de falar de ação civil pública, eu vou te fazer algumas perguntas só para a gente tratar desse tema. E aí, se sobrar um pouco de tempo, eu deixo você com o final. A gente tem 10 minutos, aí você finaliza com esse outro assunto que você queria falar. De boa. Então, vamos lá. Aí a gente tenta fazer um bate-bola, para dar tempo de eu te devolver os minutos finais. Qual tem sido a postura do Ministério Público, mesmo com a nova legislação? Olha, eu acho que o Ministério Público ele está basicamente pensando como ele pensava antes. Tá. É óbvio que ele reconhece que a legislação foi alterada e é óbvio que essa alteração da lei traz alguns reflexos, né? Mas, né, ao mesmo tempo que eles acusam a modificação da lei, do panorama, de alguma maneira, porque eles ainda têm uma ideologia muito presente, uma visão de mundo muito objetiva, para não dizer antiquada, né? De alguma maneira, eles vão aceitando que aquilo tenha mudado por um lado, mas na prática eles vêm fazendo abordagens e criando por meio dessas abordagens, problemas pontuais que vão desaguar no mesmo tipo de discussão que sempre se debateu. Você está entendendo? No fundo, tudo não termina em pizza, termina em ACP. Beleza. Deixa eu te fazer outra pergunta que eu acho que é importante. Com a nova legislação, a possibilidade de rever TACs assinados e rediscutir sentenças e ação civil pública? Porque eu tinha um TAC assinado porque eu terceirizava a atividade fim. Eu tive uma ação civil pública julgada procedente porque eu terceirizava a atividade fim. Com a nova legislação, você entende que é possível rediscutir os TACs e tentar buscar a anulação dessas decisões? Tem aí um prometido efeito modulatório, né? Que o Supremo aí, desde 2018 vem insinuando, engavetou, né? Mas assim, um dia sai. Eu acho que é legal, por um lado, a gente aguardar para ver o que vem, porque já pode vir muita coisa boa e que nos poupará muito trabalho, né? Dependendo de como vier. Mas, independentemente disso, tem alguns efeitos que já emanam e já irradiam a partir da própria decisão do Supremo, né? O primeiro deles, que eu acho mais interessante, é que se você tiver, por exemplo, uma ação civil pública já transitada em julgado, mas que ainda não tenha sido exaurida na sua fase executiva, você pode invocar a decisão do Supremo para obstaculizar essa execução, né? Se você tem um TAC, né, que foi assinado naquele ambiente de súmula 331, em que preponderava a palavra do Ministério Público combinada com o entendimento da súmula e tal, e hoje você tem uma legislação que veio preencher essa lacuna e você tem uma decisão do Supremo falando que a súmula era inconstitucional, e esse é o ponto-chave, né? Não há dúvida nenhuma de que essa declaração por si só irradia efeitos para trás. Então, concordo. Esse TAC que esteja fundamentado nessa questão, né? Esse TAC, se bobear, você não precisa nem entrar com uma anulatória. Ele perde o efeito, né? Porque a decisão do Supremo ela já se impõe pelos seus efeitos. Erga omnes. Perfeito. Né? Agora, você tem ali algumas questões que podem eventualmente ser tratadas até para rescindir aquilo que já transitou em julgado, aquilo que já foi executado, reaver valores, tudo isso a gente está aguardando.
Quem tiver nessa situação, procura um advogado, pode ser inclusive o doutor Valdir, nós. Para encontrar. Outra pergunta que eu acho que é importante. A decisão numa ação civil pública, ela tem limite de aplicação territorial? Então, assim, uma decisão emanada em ação civil pública do Tribunal Regional da Segunda Região. A empresa pode, proibindo, por exemplo, a terceirização na atividade fim ou a contratação de cooperativa, que seja. Ela pode ser utilizada pelo Ministério Público da 15ª Região, ou da terceira, ou de qualquer outra? Ou ela só surte efeito no limite territorial do tribunal que a julgou? Talvez eu não tenha aqui de cabeça o artigo exato da Lei da Ação Civil Pública, né? Não, tudo bem, mas eu acho que é artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, artigo 16, que fala expressamente, claramente, que os efeitos são limitados ao órgão que prolatou a sentença na ação civil pública. De modo que, se você tem uma ação em curso na segunda região, na pior das hipóteses, se você perder, né, os efeitos da obrigação de não fazer, que lhe forem, né, eventualmente impostos, vão se circunscrever só ao território aqui, a segunda região, né? Então, é estranho, pode parecer estranho aos ouvidos de quem esteja escutando, não esteja familiarizado, mas é assim que funciona. Então, você pode ter, de repente, uma operação aqui bloqueada pelo Ministério Público, pelo Judiciário da segunda região, mas na 15ª, que é aqui do lado, você já pode trabalhar, e em outros estados, idem, né? Então, é bom ficar atento para isso e também para o fato de que, às vezes, não é sempre, é muito raro, mas às vezes o Ministério Público pede para que o juiz atribua na sua sentença efeitos nacionais. Então, se o juiz aceita aquilo, já complica um pouco, né? Porque, em tese, ele teria até essa prerrogativa de estender os efeitos, se bem que a lei ela é bem clara nesse sentido, mas como eu já vi isso acontecer, é bom ficar atento. Tá, vamos lá. Mas tem essa competência, sim. Perfeito. A gente tem 3 minutos que eu vou deixar para o seu encerramento, e eu tenho feito o seguinte, para a gente não ficar limitando o tempo, a gente fala, quando surgir aqui para mim, faltando 30, 40 segundos, eu te aviso, e aí você mais ou menos dá o tempo, mas a gente fala até cair. Eu queria te agradecer, passou muito rápido, o papo foi muito bom, a gente está vendo pelos comentários. Dizer que no dia 30, a live é com o doutor Solon Cunha, também um grande advogado, e a gente vai falar da retomada das atividades presenciais, práticas e recomendações. Boa. Eu te devolvo, obrigado de coração, desculpa pelo convite em cima da hora, na verdade já tinha te convidado, mas antecipei o convite por um problema com o outro convidado. Está com você, 3 minutos para o seu fechamento, do que você quiser, como você quiser. Eu te aviso quando pontuar para mim que está acabando. A palavra é sua. Obrigado, gente. Obrigado. Nossa, ele antecipou o tempo, me perdoa. 30 segundos. Então tá bom, eu ia contar uma historinha, vai ficar para a próxima, então. Desculpa, ele antecipou. Faltou muita coisa para falar, a gente marca uma próxima. Mas fala, finaliza. Não dá. Essa história fica para a próxima, mas então eu aproveito para agradecer, né? Evidentemente. Foi um prazer, eu aceitei, eu estava recluso, eu não estava afim de fazer live nenhuma. 1 minuto e meio. Esse Instagram tá louco, ele devolveu 1 minuto e meio agora. Pode falar. Tá, mas agora eu vou agradecer até acabar, então. Por favor, desculpa. Ele voltou o tempo. Não, mas, Constantino, maior prazer aí dividir com você, assim, né, eu estava muito decidido a não fazer live nenhuma. Mas como o tema foi esse, e como de alguma maneira o tema não exigiu que eu fizesse nenhum exercício de adivinhação de como vai ser o novo normal, porque eu estou meio fora disso, já estou com dificuldade para interpretar a própria realidade, né? Então eu achei que era uma boa mesmo, né? Porque afinal de contas a gente tem aí uma necessidade de fazer essas coisas transpirarem um pouco o nosso círculo que acaba sendo fechado, né? Então é muito legal, porque eu te convenço, você me convence, mas a gente não fala com mais ninguém. Quando a gente vai falar, o nosso interlocutor não quer ouvir. É verdade. Então é uma forma da gente colocar isso de uma forma mais descontraída, o que foi legal também, né?
Para 20 talvez nós segundos. tomar até um vinho aqui. Combinado. Se 20 você segundos. permitir, a gente faz um brinde. Obrigado, Então, querido, obrigado de coração. mesmo, foi legal, gostei. Você foi ótimo. Parabéns, de verdade. Obrigado, Tino. Como sempre, muito conhecedor do assunto. Obrigado a todos. Obrigado. Fiquem com Deus e se cuidem que a pandemia não acabou, hein, gente?